E aí, tudo bom? Agora a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre triângulos e a gente vai conhecer as desigualdades triangulares. O que são essas desigualdades? São condições para que um triângulo exista. Você vai pegar três números, três medidas de segmentos e vai poder verificar se com esses três segmentos é possível construir um triângulo. Tá? Mas antes de chegar nesse ponto, a gente precisa conhecer um postulado, que é o postulado da distância mínima. O que esse postulado diz? Bom, você tem aqui um ponto A e aqui um ponto B. A pergunta é, qual é a menor distância, qual é a menor distância entre esses dois pontos? Né? Isso o postulado da distância mínima vai te dizer isso. Bom, tem um jeito de você sair do ponto A e chegar até o ponto B, que é assim, né? Que é essa distância aqui que você vai percorrer, que é exatamente igual à medida do segmento AB. Essa seria uma distância. Você também pode fazer um outro caminho, por exemplo, esse caminho aqui. Você vem andando, passa num pontinho e chega aqui embaixo, né? Você percorreu uma distância D2, por exemplo, né? E se observa claramente que D1 é menor que D2. E, de fato, D1 é essa distância mínima. Se você pega uma outra distância aqui, D3, você vai ver que anda mais, né, para chegar de A até B passando por D3 do que se você passar por D1, que é a medida do segmento AB. Então, a distância mínima entre dois pontos nada mais é do que a medida do segmento que une aqueles dois pontos, que no caso é o segmento AB. A partir daqui a gente pode começar a pensar em entender e demonstrar essas desigualdades triangulares, tá? Vou desenhar um triângulo aqui do lado. Pronto. Tá aqui o meu triângulo. Tá aqui o meu triângulo. Esse é o vértice A, esse é o vértice B, esse é o vértice C. Esse aqui é o lado A, esse é o lado B e esse é o lado C. Né? Oposto a cada um dos vértices, eu tenho um lado. E esse lado eu represento por uma letrinha minúscula. Quando você olha para esse triângulo e pensa nesse postulado da distância mínima, você pode escrever o seguinte: quando você olhar para o lado BC, por exemplo, quando você olhar para o lado BC, o que vai acontecer? Você vai observar que a medida do BC, que é A, é menor do que essa distância aqui, para você sair de B e chegar em C passando por A. Então, A é menor que B mais C. Você vai observar isso, né? Pensando nesse postulado da distância mínima. Se você olha para o lado AB, olhando para o lado AB, que tem medida C, você vai observar que essa distância de A até B é menor do que a distância que você percorre saindo de B, passando por C, para chegar em A, né? Essa distância é A mais B, tá certo? É A mais B. E olhando aqui para o lado BC, AB, faltou AC, né? Para completar. Olhando para o lado AC, que é esse lado e que tem medida B, você vai observar que essa distância B é menor, a distância para ir de A até C indo direto, é menor do que a distância que você percorre saindo de A, passando por B e chegando em C, né? Então, B é menor do que A menos B. Eu vou chamar essa equação aqui de 1, essa de 2 e essa de 3. Tá certo? Olha só que interessante. Olhando para a equação 1, você tem que A é menor que B mais C. Mas você pode pegar essa equação 3 e escrever de outro jeito. Opa, eu escrevi errado aqui, né? Não é A menos B, não. Isso aqui é A mais C. A mais C. Você pode pegar essa equação aqui e escrever de outro jeito. Olha só. Vamos lá. A equação 1 te diz que A é menor que B mais C. E a equação 3 te diz que... E a equação 3, a equação... Vamos lá, né? Vamos escrever assim. A equação 3 te diz que B menos C
é menor do que A. E a equação 2 te diz que C menos B é menor do que A. Tá certo? Você não está preocupado com o sinal. Na verdade, assim, você não quer um sinal negativo. Então, você pode escrever essas duas aqui assim, ó. Você pode dizer que o módulo de B menos C é menor do que A. E agora você pode juntar essas duas expressões, essa e essa. E você vai chegar à conclusão que o módulo de B menos C é menor do que A e que esse A é menor do que B mais C. O que eu disse aqui no final das contas? Preste bastante atenção, vê se não foi isso. Eu vou escolher um lado, escolhi o lado A, e vou somar os outros dois, B mais C. Esse lado A é menor do que a soma dos outros dois. É o que está escrito na primeira equação. Nas duas próximas equações, o que está escrito? Eu peguei um lado A e calculei a diferença entre os outros dois lados. O módulo dessa diferença, porque pode ter um sinal negativo, o módulo dessa diferença é menor do que A, que é o primeiro lado que eu escolhi. Essa, então, é a desigualdade triangular. Na verdade, são duas desigualdades, né? São duas desigualdades, tá certo? São duas desigualdades. E a partir daqui eu posso fazer um exemplo. O meu exemplo é o seguinte. Eu quero saber se os lados 6, 7 e 11 me permitem formar um triângulo. Se eu consigo formar um triângulo cujas medidas são 6, 7 e 11, tá certo? Então vamos lá, eu vou escolher um para ser o A, o outro para ser o B e o outro para ser o C. Vamos dizer que esse aqui é o A, esse é o B e esse é o C. E eu quero jogar nessa desigualdade. Eu quero ver se o módulo de B menos C, B é 7 e C é 11. Módulo de 7 menos 11 é menor do que 6, que é o A, que é menor do que a soma dos outros dois, que é 7 mais 11. 7 menos 11, menos 4. O módulo de menos 4 dá 4, né? Aqui eu tenho o módulo de menos 4, e ele tem que ser menor do que 6, e 6 tem que ser menor do que 18. Módulo de menos 4, 4, menor do que 6, que é menor do que 18. Ok. Eu consigo construir um triângulo utilizando esses três lados. Por quê? Porque quando eu calculo a diferença de dois lados e a soma daqueles mesmos dois lados, eu tenho os dois extremos e no meio desses extremos está o lado que eu deixei de fora. Eu posso... mas aí você pergunta, mas professor, é porque o senhor escolheu A, B e C desse jeito. Vamos fazer de outro jeito, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer que A é o 7, o B é o 6 e o C é o 11. Você pode fazer isso também. O que vai acontecer? Vamos calcular B menos C. Módulo de B menos C. Quanto que dá? Que é o módulo de 6 menos 11. Isso aqui vai dar o módulo de menos 5, que vai dar 5. Observe que isso aqui é menor do que o 7, que é o A que eu escolhi dessa vez. Tá certo? E da mesma forma, se você soma 6 mais 11, você vai ver que o 7 é menor do que esse resultado. 6 mais 11 dá 17. Então você tem a desigualdade triangular valendo e o problema tá com a mesma conclusão, né? Então esse é um exemplo e agora você já sabe a desigualdade triangular, já sabe usar, a gente pode avançar para um conteúdo um pouquinho mais aprofundado, tá bom? Até logo!